Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui nessa segunda-feira, dia de live Mulheres Posicionadas. E o que a gente trata nessas lives? Nós falamos sobre o posicionamento das mulheres no reino de Deus, aqui na terra, na sua casa, no seu trabalho, no seu meio social. Que alegria ter vocês aqui, Tawane, Isa. Beijo, minhas amadas, Deus abençoe. E vamos hoje com uma convidada muito especial. Vamos estar aqui com a Reila Kuratomi daqui a pouquinho. Eu quero ler uma palavra para você que está em Isaías 40:31, diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ou seja, aquele que confia no Senhor, no tempo de Deus, nos propósitos de Deus, eles vão caminhar e não vão se cansar, vão correr e não vão se fadigar. Irmãos, vocês que estão aqui já, né, nessa live, quando a gente se dispõe a estar na presença do Senhor, quando a gente se dispõe a fazer a vontade de Deus, quando a gente se dispõe a estar no centro da vontade do Senhor, posicionadas em fé, posicionadas naquilo que o Senhor colocou no nosso coração, a gente consegue dar conta. Vai dar certo, Deus vai guiar, Deus vai direcionar, as coisas vão fluir. Então não tenha medo de se posicionar na presença do Senhor. Já vou chamar aqui a Reila. Não tenha medo de ser uma mulher segundo o coração. O que o Senhor quer da minha vida? Como o Senhor quer trabalhar? Como o Senhor quer que eu me posicione? Não tenha medo, porque quando a gente se posiciona na presença de Deus, quando nós buscamos ao Senhor enquanto podemos achar, invocamos a Ele enquanto Ele está perto, Ele guia todas as coisas, Ele abre os caminhos, Ele direciona a nossa vida para o centro da vontade dEle. E é para isso que a gente está aqui. Eu já vou convidar a Reila aqui para estar conosco. A gente vai já chamar essa mulher maravilhosa, uma mulher de Deus, uma mulher abençoada que eu tive prazer de conhecer nessa jornada, nessa caminhada. E eu tenho certeza que ela tem muito do Senhor para trazer para a nossa vida, né? Já estou convidando ela aqui. E você que já está aí, já chama uma amiga, já chama alguém para estar conosco, que eu tenho certeza que o Senhor quer falar ao seu coração nesta noite, que o Senhor quer ministrar a vontade dele mais um pouquinho para você nessa noite. Espera aí, que ela disse que não está conseguindo entrar, mas vai dar certo, viu, gente? Me convida aí, Reila, você então me chama aí que eu acho que a gente consegue. Gente, vai convidando aí as mulheres. Ah, entrou, maravilhosa. Olha que linda, gente. Ela é uma princesa. É muito A linda. paz abençoada, boa Paz noite. do Senhor, que alegria ter você aqui. Que bom que deu certo, né? Que maravilha. E eu estava aqui Alegria toda falando minha. eu tava falando com as pessoas aqui, né? Que o Senhor, ele tem grandes coisas para fazer na nossa vida, e quando a gente escolhe, decide, né, obedecer esse chamado, essa vontade, esse posicionamento naquilo que ele quer de nós, as coisas acontecem de uma maneira extraordinária. Que bom que você está aqui. A gente vai orar antes de você começar a falar, que eu quero ouvir muito tudo aquilo que Deus quer trazer através da sua vida, e eu sei que vai ser rápido porque tem os bebês, mas louvado seja Deus, né? Que o importante é você trazer a mensagem que o Senhor colocou aí no seu coração. Vamos apresentar então ao nosso Pai querido. Pai, nós adoramos ao teu nome, engrandecemos a ti, que é digno de louvor, de glória, de majestade. Obrigada, meu Pai querido, meu Pai amado, por estar conosco, por direcionar os nossos passos, por conduzir a nossa vida no centro da sua vontade. Obrigada pela honra, pela oportunidade da gente servir ao Senhor, que nós podemos trazer uma mensagem do coração do Senhor. Abençoa, Pai, a tua serva, abençoa aqueles que vão escutar essa palavra, meu Pai, esse testemunho, seja aquilo que ela trouxer para o nosso coração nessa noite. Que o seu nome seja engrandecido, glorificado mais uma vez. Nós nos sentimos honradas e nós nos sentimos felizes por esse amor, Senhor, que o Senhor tem, que nos convocou, que nos chamou, que tem nos levantado para ministrar sobre mais e mais vidas, Senhor. Então, nos conduz na verdadeira adoração, nos conduz no temor do Senhor, Pai,
Nos conduz, meu Senhor, para o centro cada vez mais da tua vontade. É a nossa oração. Impacta vidas, transforma corações, Senhor. Resgata aqueles que estão abatidos e feridos nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Fica à vontade, amado. Deixa Deus te usar. Se apresente. Meu Deus. Quem é a Reila, essa mulher maravilhosa? Conta aí para nós. Pastor, antes de me apresentar, eu quero agradecer o convite mais uma vez e dizer que é uma alegria muito grande estar aqui com você, essa mulher posicionada em Deus, que tem inspirado muitas mulheres, que tem levado aos pés de Jesus muitas mulheres pelo seu posicionamento em Deus. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua casa. E vamos lá, você que já entrou, a Ká que entrou, que perguntou cadê a Raquel tá dormindo. A mãe, eu costumo dizer, pastora Cris, que a vida da mãe, ela não é um morango. Não é? E para eu estar aqui sentadinha conversando com vocês, eu já fiz milhões de coisas. Imagina. E glória a Deus por tudo, porque é Ele que nos dá estratégia, nos dá graça, nos abençoa, para que nós venhamos estar aqui falando de Jesus. E você que já entrou aí, Zacá, manda essa live para suas amigas, para 5, 10 amigas, para que você também venha influenciar na vida delas. Que tema muito importante. A mulher já começa falando, né? Então, deixa eu me apresentar. Me chamo Reila Kuratomi, sou filha amada de um Deus maravilhoso. Jesus é a minha essência, sem Ele eu não sou nada, eu não faço nada, Ele é o meu respirar. Se eu estou aqui é porque Jesus está em mim e eu posso respirar. Eu sou esposa do Ricardo Kuratomi, um homem de Deus, que Deus me presenteou, que mudou a minha história, porque ele é um instrumento de Deus na minha vida. E sou mãe de 3 abençoados. Eu falo que são 2 profetas e uma profetisa, Davi, Daniel e a pequena Raquelzinha. E aqui nós estamos, sou de Goiânia, Goiás, e aqui nós estamos em São José dos Campos para cumprir o chamado do Senhor, em obediência, né? E sabe, pastora Cris, quando você falou sobre mulheres posicionadas, quando você me convidou, eu poderia falar de tantos assuntos sobre posicionamento hoje. Hoje se fala muito sobre posicionamento na internet, né, nas redes sociais. Se fala muito sobre posicionamento como empreendedora. Mas hoje eu quero falar sobre um posicionamento muito especial, o posicionamento em Deus. Amém. Sabe? Esse posicionamento é que nos dá acesso a todos os outros posicionamentos. Sem o posicionamento em Deus, sem a base em Deus, você não consegue ser posicionada em nenhum lugar. Verdade. Sabe? Então, hoje se fala tanto, né? E é uma coisa muito, eu posso dizer, muito está muito impregnado, muito forçado. Se você não fazer, você não é vista, né? Você precisa dominar o que você faz. Isso é muito importante. É muito importante. Mas eu vejo que tá vindo de uma forma muito agressiva, muito tem que fazer, sabe assim, oprimindo a pessoa sem ela respirar. Você tem que fazer, que se você não fazer, não acontece nada, você é cancelada, não é? Essas são as palavras hoje. É verdade. Que você tem que se posicionar, tem que se posicionar. É importante se posicionar. Como é importante, porque se você tem algo, se você tem algo para entregar, você precisa se posicionar. Mas muitas vezes, pastora, as pessoas estão posicionadas de uma maneira errada. Muitas vezes as pessoas
pessoas estão posicionadas em um tempo errado, fazendo o que não é para fazer, não de fato cumprindo o que Deus mandou essa pessoa fazer. Então, quando eu faço algo que não é de Deus para eu fazer, não é bênção. Não é porque aquilo é bênção que é bênção para mim naquele tempo. Então, é muito importante a gente entender sobre posicionamento em Deus. Em Deus, né? E quando eu estou posicionada em Deus, pastora, eu sou obediente à voz de Deus. Quando eu estou posicionada em Deus, eu sou dependente das estratégias de Deus para mim. Não é mais as estratégias da Reila, mas as estratégias dos céus para minha vida. Porque quando eu estou posicionada em Deus, eu estou alinhada com a vontade de Deus para minha vida. E quando eu estou posicionada em Deus, eu governo na terra com o coração nos céus. Hoje as pessoas elas estão governando na terra, mas com o coração delas aqui na terra. Sabe? E Deus não nos chama para esse lugar. Nós aqui somos mulheres que influenciam para o reino de Deus. Nós somos mulheres diferentes. Porque, como eu falei, pastora, nós poderíamos falar de vários assuntos relevantes e pertinentes nesse tempo. Mas não existe um conteúdo e um assunto mais importante do que falar de Deus. Verdade. Ele é a nossa base. Sem ele, nós não somos nada e não fazemos nada. Sabe? Então, quando eu entendo esse lugar de dependência de Deus, eu me movo nessa direção. E eu consigo governar na terra onde Deus me chamou, no tempo que Deus me chamou, com o coração em Deus. Com o coração em Deus. Eu consigo influenciar e inspirar mulheres quando eu estou posicionada em Deus. Quantas pessoas estão fazendo 1000 coisas, mas acabam fazendo nada, porque não estão fazendo o que Deus chamou para elas fazerem. E aí, pastora, quando eu não faço o que Deus me chamou para fazer, o que eu estou fazendo é cansativo, é pesado, não é leve. Mas quando eu faço algo que Deus me chamou para me fazer, posicionada em Deus, na dependência de Deus, tudo que eu faço é leve. Vou dar um exemplo. Eu estou vivendo um posicionamento hoje como mãe. Esse é o meu chamado nesse tempo. Como mãe, como dona de casa, como guardiã do meu lar. Cuidar de casa é fácil, pastora? Não, não é. Não é. Cuidar de filhos é fácil? Não é. Não é. E ainda mais 3 filhos pequenos, que é o meu caso. Todos. A diferença do Davi e do Daniel, 1 ano e meio, e veio a Raquel agora, um bebê. É muito bom. E eu estou num lugar... eu sou uma estrangeira, né? Eu não tenho rede de apoio aqui. Mas eu entendo o meu chamado, que foi esse lugar que Deus me colocou. Amém. É desafiador? Mas é leve. Amém. É desafiador? Mas é leve. Eu tô aqui, pastora. Eu consegui fazer todas essas coisas. Ainda tive uma mesa hoje, um café com uma amiga que me convidou. Fiz muitas coisas hoje. E eu estou aqui. Eu poderia falar para você, pastora, que eu não iria fazer. Sim. Eu poderia dar 1000 desculpas para você. Poderia? Sim. Mas eu entendo aonde Deus me colocou. E eu estou posicionada nesse lugar. Amém. Então, quando eu faço o que Deus me convocou, me chamou para fazer, o que eu faço é leve. A pergunta é desafiador?
Não falei que é um mar de rosa. Eu já comecei falando que a vida da mãe não é um morango. Não é, Não não é. é. Ainda mais de filho pequeno, Ainda né? Não é? mais de filho pequeno. Mas eu quero dizer que é leve, flui, é leve, é prazeroso. Eu entendo o meu chamado, eu estou posicionada aonde Deus me confiou, que é os meus filhos, que é a minha casa. A pergunta é: você está fazendo o que Deus te chamou para fazer? Você está posicionada no lugar que Deus quer que você esteja? Aí você fala, Reila, mas eu não sei qual que é o meu lugar. É muito importante. Aí entra, pastora, a intimidade com Deus, a dependência de Deus, em falar com Deus para Ele te orientar o que você tem que fazer. Isso. Porque, pastora, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, é Ele que conduz. E aí eu consigo inspirar outras pessoas e influenciar outras pessoas. Quando Deus nos trouxe para esse lugar, para São José, nós viemos debaixo de um posicionamento de dependência e obediência a Deus. E é desafiador? Tem sido dias desafiadores? Tem. Porque a palavra de Deus fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Deus não falou que seriam dias fáceis, mas Deus falou que seria dias onde Ele estaria conosco todo o tempo. Amém. E, e como que eu sei que o que eu estou fazendo é debaixo da direção de Deus? Quando eu inspiro e influencio outras pessoas. Hoje, para a glória do Senhor Jesus, a Febracis aqui em São José dos Campos abençoa muitas pessoas, inspiram muitas pessoas, influenciam muitas pessoas. Então, por isso que nós sabemos que nós estamos no lugar certo e posicionados no tempo e no lugar certo. Glória Você a Deus. entende? Sim. Então, você que está aqui nos ouvindo, glória a Deus pela sua vida, eu quero louvar a Deus pela sua vida. Eu quero que você entenda que você, para inspirar, influenciar outras pessoas, você precisa estar posicionado no lugar certo. Para você governar aqui na Terra, você precisa estar posicionado em Deus. Você precisa estar com o coração em Deus. Sabe, pastora? E é tão lindo quando nós falamos disso. Eu peguei na Bíblia que algumas pessoas que me inspiram. Eu poderia falar de tantas mulheres, mas eu coloquei uma das mulheres que eu mais gosto na Bíblia, que é Ana. Gente, como eu sou fã de Ana, né, a mãe de Samuel, uma mulher totalmente posicionada em Deus na oração. Na oração. A chave da minha vitória, da sua vitória, que está escutando aqui, que está aqui conosco, é a oração. Sem oração, a gente costuma dizer, aquele crente antigo, né, pastora? Sem oração não há vitória. Não há. Ana foi uma mulher totalmente posicionada, dependente em Deus na oração, e Deus deu a promessa, Deus deu um milagre, né? Outra mulher que me inspira muito aqui na Bíblia, não tem como de falar de uma mulher posicionada, de não falar de Esther, né? Esther é Esther, né? Uma mulher posicionada em Deus, que tem aquele versículo: se não foi para esse tempo que eu te chamei, né? Uma mulher que nos inspira a estar no lugar de dependência, mas em humildade. Em humildade, né? E com isso, ela foi a salvadora do seu povo. Sabe, muitas vezes Deus está te chamando para que você seja a libertadora do seu lar, a libertadora da sua família, a libertadora da sua casa. Mas se você não estiver posicionada em Deus, não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, pastora, nós precisamos entender esse lugar de estar no centro da vontade de Deus, de depender
de Deus e influenciar outras pessoas. E outra mulher que também me inspira muito é Maria, mãe de Jesus, né? Como essa mulher, ela ouviu a voz de Deus e prontamente obedeceu. Quando eu estou posicionada em Deus, eu sou obediente à voz de Deus. Quando eu Amém. estou posicionada em Deus, o meu coração está alinhado com os céus, alinhado com a vontade de Deus. E sabe, pastora, a Maria, mãe de Jesus, ela poderia desistir, né? Por meio de tantos desafios, ela poderia desistir e falar assim: não, anjo, não é para mim, não, não quero isso, não, eu não quero isso, não. Por quê? Porque ela já começou com o casamento dela conturbado e ela nem sabia, meu Deus do céu, os desafios que ela iria passar depois que ela teve que carregar Jesus por 9 meses. Tantos desafios que aquela mulher passou. Então, Verdade. desde o primeiro chamado dela como a mãe de Jesus, ela já sofreu ali turbulências. Ela poderia muito bem falar assim: não, não quero esse chamado, não quero isso para mim. Mas ela, com obediência, posicionada em Deus, ela recebe esse chamado e carrega o Salvador das nossas vidas. Glória a Deus. Então, pastora, era isso que eu queria falar para vocês. Eu não sei, eu só falei, só falei, só falei. Eu não sei se você quer falar alguma coisa diante do que eu estou falando. Quero. Eu vou falar rapidinho. Duas coisas que me chamaram a atenção bastante e que até no dia da live lá com a Natália eu até comentei já, né? Isso do tempo que você falou, né? Você foi chamada agora para esse tempo de ser mãe de três crianças pequenas, cuidar aí do seu lar. Mas a gente entende também, eu já passei por essa fase de ter duas crianças. Minhas filhas têm 2 anos e meio de diferença, um pouco mais, mas elas eram pequenas na mesma época. Então, assim, era desafiador demais para mim, porque eu entendi também esse tempo. Eu quero só chamar a atenção para que os tempos mudam, né? É isso que eu quero chegar. Eu quero chegar nessa verdade. Então, assim, eu vim para cá também. Eu moro em São Paulo também sozinha, assim, minha família. A gente não tem também. Lógico, hoje nós temos amigos, irmãos em Cristo, né? Mas, assim, não temos familiares aqui. Então, para mim, eu vivi isso que você está vivendo. Assim, vim com a Esté com 1 ano para cá. Depois eu tive a Ruth aqui em São Paulo, em São José. E não é fácil, é muito desafiador, mas é um presente, né? É um tempo de milagre, é um tempo de bênção, é um tempo de cuidado de Deus no nosso lar. Então, assim, eu super entendo esse momento. E eu sei, assim, que quando você fala, né, desse tempo que Deus te chamou agora, mas é um tempo que daqui a pouco ele vai mudar. Mudam as estações, né? Não vai mudar a sua relação com Deus, não vai mudar os propósitos que o Senhor tem, mas as estações mudam, né? Os momentos mudam, as crianças crescem. Então vão ser outros posicionamentos, vão ser outras demandas, mas eu queria chamar a atenção que eu achei muito legal você falar, eu entendo, eu aceito, eu amo viver isso, eu obedeço esse chamado. Então, porque a gente vê, e eu conheço algumas mulheres cristãs e não cristãs que meio que amaldiçoam esse tempo. É muito trabalho, que não sei o quê. E queria tanto e reclama tanto. Então, é muito importante você trazer esse testemunho da sua vida hoje e as pessoas entenderem isso, que é uma bênção, é um momento especial, é um momento que deu, um presente que Deus deu, né? De ter uma família, lindos filhos, saudáveis. Então, assim, glória a Deus pelo tempo, né? E entender que esse tempo vai passar. E ele passa assim, né? Uhum. E daqui a pouco vão ser outras demandas, vão ser outros chamados, vai ser outra atenção que o Verdade. Senhor vai te levar e você vai estar posicionado da mesma forma, É né? como eu Numa falei, outra instância. é Pode como falar. eu falei, pastora, quando eu estou posicionada no lugar que Deus me chamou, eu fluo nesse lugar, eu inspiro e influencio. Quantas mulheres nesse chamado que eu estou, né, como mãe, guardiã do meu lar,
como intercessora do meu lar, do meu esposo, dos meus filhos, eu influencio e inspiro outras mulheres nesse lugar. Então, é muito importante estar no lugar que Deus chamou para estar, porque daí eu consigo influenciar e inspirar outras mulheres. Então, em cada tempo, em cada estação que eu estiver, seja ele qual for, e eu estiver posicionada corretamente, eu vou influenciar e inspirar outras mulheres. É sobre esse Que entendimento. legal. E outra coisa que você falou que falei duas coisas, né, que me chamaram a atenção foi o ser leve. Quando você está posicionado em Deus, não é pesado, é leve. Porque você entende que não tem outra coisa. Deus me chamou para esse momento e é gostoso, é leve, é sadio, né? Não é uma coisa forçada. E você falou isso muito bem falado e explicando. Uma coisa também que eu achei importante da sua fala foi muitas pessoas forçam a barra hoje, né? Para estar em lugares que não deveriam, para estar com pessoas que Deus não gostaria que elas estivessem. É uma forçação de barra, de verdade. E isso é pesado, é cansativo, é desgastante. Então, quando você traz isso de que estar no centro da vontade de Deus, posicionado em Deus, com intimidade com o Senhor, o Espírito Santo fala e você faz com leveza, Com com leveza, amor, com com amor, com obediência, obediência. sabendo o tempo, né? Que há um tempo para tudo. É verdade, pastor. Então, eu achei muito importante trazer esse ponto de vista, assim. E essas mulheres da Bíblia que você trouxe, né? Ana, Esther, Maria, tem tantas mulheres posicionadas, realmente foram mulheres que elas fizeram o que a gente mais precisa fazer. Primeiro, orar. A nossa vida tem que ser uma vida de oração, uma vida no altar, né? Uma vida de renúncia mesmo na presença de Deus, para que Ele possa trazer o entendimento do que Ele tem para cada um de nós. Verdade. Senão fica parecendo, né, que, vamos supor, quando a pessoa não tem essa vida de oração, tudo que Deus faz parece que não tá bom. É insatisfatório, é a murmuração, é a reclamação o tempo todo. Então Aí a Camila tá falando aí, ó. Café com Deus Pai de hoje foi sobre isso. O motivo certo da busca sempre vai ser Ele. Daí Ele provém e cuida durante todo o caminho. Então é sobre isso, né? Essa vida de oração, voltando aqui para a oração, é, traz esse entendimento de que eu consigo ouvir o que Deus tem para minha vida, eu consigo ter visão do que Ele está trazendo para o tempo, Hum, né? Que eu vivo hoje. Mas só consegue, como você falou, uma vida de oração. Você trouxe Ana como primeiro exemplo, por isso que eu falei, né? Então, uma vida de busca, de intimidade. Senhor, o que o Senhor tem para mim? Quais lugares que o Senhor quer que eu acesse? tá. Né? Aonde eu não devo estar? Então, é você ter essa oração ali, esse momento com Deus, porque tudo parte do altar. Tudo parte daquele Sabe, momento ali pastora? do particular, As né? Fala. pessoas conversam comigo e elas falam que eu estou tão perdida, né? As pessoas falam, eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não sei o meu talento, o meu dom. As pessoas elas estão perdidas, né? Elas perderam a sua essência porque elas estão vivendo muito debaixo de aparência e não buscando a sua essência. Elas estão vivendo muito em comparações e estando em lugares que não eram para elas estarem, né? Então vem o inimigo e rouba a nossa identidade. Mas Deus vem para trazer e restaurar a nossa identidade. Então, Deus quer nos posicionar no lugar de é, dependência dele, porque quando eu estou, pastora, dependente de Deus, eu me pareço com ele, eu não tenho esforço para fazer as coisas, é ele que faz por mim, é ele que me direciona. Claro que eu preciso me mover, né? Mas eu sou movida por ele, a graça dele me move. Não é fácil
mais é leve. Essa é a minha palavra. As pessoas falam, Eira, como que você consegue? Eu lá na igreja, o pessoal olhou para mim esses dias, e um pastor falou assim para mim, falou assim, nossa, Eira, eu vou te dar um troféu da mãe do ano, porque eu fui com os três para a igreja sozinha. Eu sempre fiz isso, eu ia com o Davi, com o Daniel, e hoje não vai ser diferente. Eu vou com a Raquel também. Eu falo que Deus proporciona o ambiente. Pai, eu falo, Senhor, proporciona a vaga, proporciona as pessoas para me ajudar. E aí o pastor olhou para mim e falou, Ricardo, tá por aí? Eu falei, não, eu tô sozinha. E ele falou, não, mas eu vou te dar um troféu, a mãe do ano. Então, por quê? Porque eu entendo que eu preciso de estar na presença de Deus, porque é Ele que me sustenta, é Ele que me levanta, é Ele que me abençoa, é Ele que me ergue, e é Ele que faz eu influenciar e inspirar outras mulheres, porque de mim nada tenho, se não for o Espírito Santo de Deus. É verdade. E o que a gente faz no secreto ali, onde ninguém vê, né? Depois o Senhor abençoa em público, como isso aí que você contou. Você tem seu secreto ali, Deus te sustenta para ir, mesmo sem, né? Sim, na limitação, mas vai sozinha. E é Deus que guarda, e é Deus que leva, que traz, que proporciona todos os momentos. Então, que legal. A Cláudia disse que você é um caso em estudo. Cláudia, é uma figura. Beijo, amada. Sabe, É, pastora, eu escuto tantos casos, né, de pessoas que queriam estar dentro da igreja e não podem, que pessoas estão em leito de hospital há anos paralisadas, né, pessoas é, que não têm mobilidade. E eu falo, Senhor, obrigada pela vida. Como eu costumo dizer, né? Eu falo que não é um bordão, mas é de coração. Esse é o dia que o Senhor Jesus fez para nós, para sermos abençoadas. Bom dia com alegria. Você já agradeceu hoje? Porque quando eu entendo que sem Deus eu não sou nada, que esse é o dia que o Senhor me deu para ser abençoada, porque eu acordei, porque eu estou respirando, porque há um propósito de Deus na minha vida, minha amiga, independente dos desafios, dos levantes, das portas fechadas, Deus está comigo, Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Então, para que eu temer, para que eu murmurar? Eu posso até ficar triste, mas murmurar nunca. Triste eu posso, mas murmurar nunca, porque eu tenho um coração grato em Deus. Porque eu estou falando, eu estou respirando, eu estou acordando, eu tenho uma casa, eu tenho filhos. Sabe, pastora? É você pegar isso tudo que Deus tem te dado e acordar agradecendo. Entende? Então, nós precisamos estar nessa linha, nesse lugar e posicionadas em Deus. e isso aí é um posicionamento, né? Você decide ser Eu grato. decido, Porque, assim, eu decido. motivos para agradecer nós temos, motivos para Eu reclamar também nós decido ser temos, grata. mas você É um decide. posicionamento. É um posicionamento, exatamente. É o que eu sempre falo, gente. Posicionamento é decisão. Você tem as duas opções, você escolhe. Né? Como o Senhor falou, você tem a bênção e a maldição, né? A Bíblia fala. Então, a escolha não é de Deus, a escolha é nossa. Então, quando você escolhe, eu agradeço. Você podia ter mil motivos para reclamar, mas para que eu vou reclamar se eu também tenho mil motivos para agradecer? Então, é uma decisão. Eu Verdade. escolho me posicionar, né? Como você falou, com o coração grato, entendendo o tempo, entendendo o que Deus tem para mim, entendendo tudo que Ele tem me entregado, né? Colocado diante de você. Então é muito legal isso. Outra coisa que eu sei que você já tem que ir embora, já tem ela falou que tem que ser rapidinho a live, mas só para a gente concluir aqui, você falou também de Esther e você falou de Maria, né? E trazendo um pouco sobre Esther, Estela, ela teve que correr riscos, né? Correr riscos para poder defender um povo. Então, assim, tem horas que o posicionamento é assim também, né? Igual a Bíblia fala, né? Se de todo te calares, socorro e livramento de outra parte virá. Mas quem sabe não foi para este tempo que você foi chamado. Então, assim, é correr riscos, mas correr riscos que Deus chamou a gente para correr. E não correr qualquer E risco. ele te E não entrar em qualquer ampara, ele batalha. te guarda. Oi? Ele te ampara, ele te guarda. Ele te ampara e te guarda. Mas é uma decisão. Ela podia ter ficado calada, ela podia falar, eu não vou me envolver, eu não vou me posicionar, mas não. Ela se posiciona,
no tempo certo, ela faz tudo. E eu acho interessante de Esther que você trouxe. Eu amo Esther, né? Minha primogênita chama Esther, inclusive. Esther e Ruth Acho aqui em casa. lindo, os dois. É Minha lindo, sobrinha chama Esther, acho lindo Ruth é também. lindo também. Mas a Esther, assim, a Esther bíblica, né? Ela, primeiro ela faz o que todos nós deveríamos fazer. Ela vai pro altar. Olha, vamos juntar todo mundo, vamos orar, vamos jejuar, vamos consagrar, depois eu vou me mover. Então, isso também é um entendimento que as pessoas Direcionamento, têm que ter. direcionamento. Direcionamento. Ou seja, eu vou buscar em Deus, foi o que você trouxe desde o início aqui, para que ele me fale o que eu devo fazer, em que tempo eu tenho que fazer, né? Ela fez isso. Então ela correu riscos, mas antes dela correr riscos, ela foi perguntar para o Senhor. Ela foi se resguardar em Deus. Ela se consagrou, colocou outras pessoas para orarem com ela. Então foi algo assim extraordinário de posicionamento de alguém que está direcionado pelo Senhor, pelo Espírito Santo. E eu achei muito interessante você trazer também, porque é uma mulher referência. Como você disse, podia ter várias, né? Então você trouxe a Reila, uma referência, uma mulher, trouxe a Ana, trouxe a Esté e trouxe a Maria. Que a Maria também, né? É incrível, porque ela tinha uma vida pela frente, né? Ela tinha acabado de começar ali a ter o compromisso com José e aconteceu tudo aquilo, mas ela entendeu, né? Eis aqui a serva do Senhor e cumpra em mim segundo a sua vontade, o seu querer. Então, assim, eis-me aqui, Senhor. Também é uma coisa que a mulher posicionada em Deus, ela precisa fazer. Senhor, eis-me aqui, que cumpra em mim, não o meu querer. Porque talvez o querer dela não fosse esse. Uau! Mas cumpra em mim o que o Senhor tem para minha vida. E porque a Glória a vontade de Deus. Deus diz a Bíblia que é boa, perfeita e agradável. Então, o que ele tem para nós, por mais que agora traga talvez um transtorno, porque trouxe para ela um transtorno momentâneo, mas também foi uma glória, né? Ela foi mãe do Salvador. Então, a gente tem que entender isso. Eu achei muito legal você trazer a Maria nesse sentido, porque quando é na vontade de Deus, é perfeito. A É vontade verdade. de Deus, ele garante o resto, né? Verdade. O problema é a gente querer se posicionar no que não é vontade de Deus. Ah, isso não é vontade de Deus, eu estou fazendo. Depois ainda reclama, né, com Deus e com as pessoas e com o Quando dá mundo errado. quando dá errado. E é como se Deus falasse, mas eu não mandei você fazer isso. Eu não estou nesse negócio. Você não me perguntou antes, você não orou, não buscou direção. Mas depois busca a acusação, né? A reclamação. Deus, por que que eu estou nessa situação? Deus, por que que eu estou vivendo isso? Às vezes foi um posicionamento errado e direcionado pelo coração, que é enganoso. Exato. Coração do homem, né? Nosso coração é enganoso. Pode concluir aí, Rei. Não quero. Ela falou pra mim, eu tenho que ser bem rapidinha por causa das crianças. Eu super entendo, viu? Tô aqui falando, mas pode concluir o que você já aqui pra gente já partir pro final, encerrando. Glória a Deus. Felizmente, é bom demais falar de Jesus. É bom demais falar daquilo que ele tem feito nas nossas vidas. Qual é a mensagem, Reila, que você assim, antes de orar, depois eu vou pedir para você orar, mas assim, a mensagem final, se você fosse assim, vou concluir isso aqui com chave de ouro para você entregar para essas mulheres, porque a intenção dessas lives que eu faço de mulheres posicionadas foi um direcionamento que o Senhor me deu há uns 2 anos atrás, um ano e pouquinho, e para quê? Para despertar as pessoas, principalmente mulheres. Eu sei que homens assistem, a gente tem alguns homens aqui na live, mas principalmente as mulheres que ficam, como você falou, perdidas. Hoje em dia, a cobrança sobre a mulher é muito grande. Então, assim, eu entendo. A gente, por exemplo, que é mãe, eu trabalho também, né? Tem a empresa, você também é psicóloga, é coach e tudo mais. Então, é, é uma cobrança, assim, da sociedade, de outras mulheres também, para que a gente cada vez mais vai. E se a gente não parar e falar, não, Deus, não quero, eu não quero essa vida. Eu quero só o que o Senhor tem para mim agora. Fica desgastante, fica cansativo. Tem uma hora que a pessoa vai falar, não aguenta mais, quer parar, quer desanimar, quer desistir. Por quê? Porque entrou em batalhas, entrou em lugares, entrou em situações que o Senhor nunca mandou entrar. Então, É forte realmente, fica, isso. fica muito pesado.
Então, aí essas lives são para isso, para Glória a esse Deus, despertamento, pastora. para esse despertamento, para que as pessoas Bem, entendam. Você não tem que estar em todo bem, lugar. Você não tem que estar em tudo, nem em todo lugar. Você tem glória, que estar no centro da vontade de Deus. Então, verdade. e muitas mulheres que ouvem, que vão assistir depois, porque geralmente eu deixo Glória a gravada, elas Deus. ficam perdidas, tipo assim, eu tenho que estar em tudo, eu tenho que me envolver Tem em que tudo. Para com fazer isso. tudo. Para com isso, você vai acabar com a sua vida. Faz uma coisa de cada vez, né? Busca no altar. Então, eu vou deixar você. Fala aí, rasga aí o verbo com essas mulheres, para que elas possam, como você falou, serem influenciadas, né? Impactadas com aquilo que tem como mensagem, né? De tudo isso aí. Pastora, uma mulher posicionada, ela sabe a sua identidade. Amém. Uma mulher posicionada em Deus, ela sabe a sua identidade em Deus. E ela não anda por meio de comparações, mas ela é uma mulher que anda debaixo da dependência e da vontade de Deus. Sabe? Eu costumo dizer assim: nós precisamos de ter referências, É, não não ser comparadas. Ter referências e me comparar é diferente. Eu vou dar um exemplo. A Camila Vieira é uma referência para mim. Imagina, pastora, se eu me comparar com a Camila Vieira. é, Pensa. Você está é, entendendo? é. Fica muito, é muito longe. Fica muito Olha a pesado, idade que ela né? tem. É muito pesado. Olha a idade que ela tem, a minha idade. Aham. Você está entendendo? Sim, Então já vai por aí, porque ela tem mais bagagem do que eu pelo tempo de idade que ela tem. sim. Imagina, pastor, eu entrar na academia agora e querer ter o corpo que a Camila Vieira tem. É, Se ela malha desde jovem e hoje ela tem quase 50 anos. Você incrível. está entendendo? Sim. Então, quando eu me comparo a Camila Vieira, eu anulo a minha essência. Terrível isso. Então, É forte e é terrível ao nossa, mesmo tempo, né? muito. Então, hoje eu tenho ela como minha referência de disciplina, do poder do todo dia, de fazer um pouquinho todos os dias, de comer saudável todos os dias, de ir para academia no tempo que eu consigo ir, sem cobrança. Ah, não, eu consigo. Ela consegue, exemplo, não tem criança pequena. Você entendeu a vida? Sim, Ela consegue ficar na academia 1 hora e meia. sim, Eu não consigo ficar 1 hora e meia hoje. Eu consigo ficar 30 minutos, mas eu fui o poder do todo dia. sim. Então, é entender essa situação. A sua situação não é a situação do outro. A vida do outro não é a sua vida. Simples assim. Então, a mensagem que eu deixo para você: a mulher posicionada, ela sabe sua identidade em Deus e ela não anda debaixo de comparações, mas ela tem referências. Que lindo. Lindo. Só para antes de você orar, porque eu tenho que falar isso. É, é muito importante isso, porque essa comparação destrói a vida das E mulheres. é o que Essa- mais hoje nas redes sociais a gente vê. É a boca do fulano de tal, é o cabelo do fulano de tal, né? É o corpo do fulano de tal, é a bolsa do fulano de tal. Aí, pastora, você se entra num buraco sem freio. é. E ali você perdeu sua identidade, você já entrou em depressão, em opressão, em ansiedade, o inimigo já te pegou. Você está E entendendo? aí gera Porque uma você está fazendo. insatisfação. Exato, e você nunca vai estar completa. É, Porque isso não te completa. Isso nunca vai te completar. Porque forte. você só vai ser completa em Deus. O meu esposo não me completa. Meus filhos não me completam. Amém. Sabe assim? Quem me completa por completo é Amém. Jesus. Mas eles são bênçãos na minha vida. Eu louvo a Deus pelo meu esposo, pelos Presente. meus filhos, são presentes de Deus. Mas a minha vida não está fincada neles. Pensa. A É. minha vida está alicerçada em Amém. Deus. Amém. Em Deus. Pastora, eu te falo uma coisa: se o meu coração estiver neles, Deus tira.
Deus rouba, Deus tira, porque Deus não quer dividir a glória dele com ninguém. A glória de Deus tem que ser total dele, não pode ser de ninguém. Amém. Então, muitas vezes você não está vivendo o que você queria viver, porque seu coração ainda está lá. Mas esteja o seu coração em Deus e Deus vai te dar o que você almeja. Eu orei por muitos anos, pastora, por um casamento. Por muitos anos eu entrei nesse lugar de dependência de Deus e Deus me presenteou com meu esposo. Então, pensa se eu fosse dependente dele emocionalmente, como muitas mulheres, né? Destrói a vida, destrói, não é bênção, é maldição. Verdade. Verdade, que forte. Tremendo, que bom. Nossa, que incrível, né, que foi essa live. Se você, agora trazendo, né, você é uma mulher que eu admiro desde o dia que eu vi a primeira vez. Eu conheço a Reila há pouco tempo, né, que é o tempo que eu tô aí na jornada da Febracis. Mas, assim, Que acho bênção que você, você está nesse que lugar, viu, pastor? bênção. Uma transformação sendo gerada dia após dia, né, em cada E curso. quantas pessoas você conheceu, né, pastora, Não, dentro desse lugar? pessoas maravilhosas, exatamente. É um ecossistema muito bom, poderoso. Conheci aí, tem um monte de mulher aí na live da Da Febracis, né? Febracis, glória a Maravilhosas, Deus. amigas queridas, né? Que a gente foi, amigas que a gente fala que é amiga de jornada, né? Que conheceu no meio do É caminho Deus que e Deus vai prepara, pastora. Deus prepara tudo. Deus prepara, coisa linda. Então, viu, Reila? Você é uma mulher que eu admiro muito. Eu acompanho aí na rede social. Acho incrível você, como a Cláudia falou aí, em caso de ser estudado, mas no sentido assim, três crianças pequenas. Eu entendo porque eu vivi isso com duas, né? Mas três é um pouquinho mais desafiador. Mas eu acho você uma bênção de Deus, uma mulher que eu falo sempre aqui em casa do meu marido, né? Eu falei, vou fazer live com a Reila. A Reila, ela, como é que fala? Transmite, né? Assim, não precisa falar, a gente consegue, eu consigo ver o Espírito Santo forte na sua vida, sem você abrir a boca. Então, resplandece a glória de Deus, é isso que eu queria dizer. Então, que Deus continue te abençoando muito, sua família, seus projetos, né? Tudo que você coloca no altar, que o Senhor possa prosperar, abençoar. E eu tenho certeza que Deus tem mais coisas muito maiores ainda para fazer. É só o comecinho. Continua sendo aí essa mulher que impacta, você realmente influencia. Eu não estou falando porque a gente está numa live, estou falando porque eu realmente admiro, apesar do pouco contato. É o que eu falei, você não precisa falar para mim, você transmite sem falar, e quando fala, ainda mais ainda, né? Que aí a gente vê, meu Deus, de dentro sai realmente água de vida, né? Sai o Espírito Santo, sai a palavra de Deus, então sai a presença e a gente consegue sentir o fluir leve e maravilhoso do Senhor. Que Deus continue te abençoando muito. Estou feliz de ter feito a live com você. E eu quero pedir para você finalizar orando por essas mulheres. Mulherada, Deus abençoe vocês estão aqui conosco. Que vocês continuem assim. Pega essa palavra aí que a Helena trouxe, ensinou, guarda no seu coração, né? Esconde lá dentro e pratica isso aí que vai prosperar o seu caminho, né? A Bíblia diz que quando a gente medita naquilo que Deus tem para nós, lá em Josué fala que é a Bíblia, que é a palavra, que é tanto a palavra escrita como a palavra testemunhada, como foi hoje, poderosa, prospera o nosso caminho, né? Nosso caminho é próspero. Então, assim, seja na vida de cada uma de vocês que está aí nessa live, que vai assistir depois. Reila, encerra aí, então, orando, né? E E que Deus abençoe abundantemente. amém, pastor, amém. Glória a Deus por esse tempo, por esse momento que Deus nos permite estar para falarmos dele. E gratidão mais uma vez pela sua vida, que você continue, viu, pastora? Eu sei que não é fácil, é desafiador, né? Só Deus sabe os bastidores de Isso. tudo isso para acontecer, mas continue posicionada, exalando o bom perfume do Senhor para esse tempo. Eu falo que é o tempo do fim, né? E muitas mulheres precisam estar posicionadas em Deus nesse tempo do fim, sabe? Nós precisamos estar posicionadas. Às vezes a gente quer estar posicionada nesse lugar aqui para todo mundo nos ver. É importante? Amém. Glória a Deus por esse chamado. Mas se você não tem esse chamado de falar aqui nas redes sociais, se posicione na sua casa.
Se posicione aí aonde que Deus te chamou para estar, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa. Se posicione e seja uma pessoa que influencia, que inspira nesse tempo do fim. Amém. Sabe? Porque não é para nossa glória, pastora, é Não para é. que o nome de Deus venha a ser glorificado através de nós. Bem, Então, antes da gente finalizar essa live, eu quero agradecer a todas, a todos que esteve aqui com a gente. Eu quero que você nos printe e nos marque com uma frase que te impactou. Amém? amém. Coloca lá na nossa foto uma frase que o Espírito Santo falou com você e nos marque eu, marque a pastora Cris, e nós vamos ficar muito felizes Amém. em repostar. Amém. Então vamos orar. Amém. Senhor Jesus, obrigada, Pai, obrigada por estarmos aqui nessa segunda-feira falando do Senhor. Ah, Pai, falando, Pai, do que o Senhor nos chama para fazer. Pai, que é estarmos no centro da tua vontade. Pai, eu quero orar por todas as mulheres que estão aqui nos ouvindo e por todas que irá nos ouvir. Pai, que o Senhor venha trazer a tua presença, que o Senhor venha trazer a tua essência, que o Senhor venha trazer, ó Pai, a tua direção. Pai, que o Senhor venha alinhar o coração dessas mulheres, ó Pai, ao seu coração. Pai, que todas as mulheres que se encontram perdidas, que o Senhor venha encontrá-las, para que o Senhor venha colocá-las no prumo, no centro do que o Senhor tem para elas, porque eu creio, Pai, que todas nós somos chamadas para fazer algo para o Senhor, para o teu reino. Todas nós somos chamadas para inspirar e influenciar. Em nome de Jesus, ó Pai, eu repreendo todo espírito, Pai, de confusão. Em nome de Jesus, eu repreendo toda opressão maligna, toda depressão, toda ansiedade. Senhor Jesus, nos traga para fazermos, ó Pai, o que o Senhor nos chamou para fazermos. Em nome de Jesus, que nós não venhamos estar dispersas, Amém. distraídas, mas que nós venhamos estar atentas à tua voz. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo essa semana, eu abençoo a Amém. semana das minhas amigas, das minhas irmãs, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome. Amém, amém, Amém. aleluia. Acho que eu ouvi um chorinho aí. Tem um barulhinho de chorinho aí, né? Ah, tô Tem. ouvindo aqui. Deu tempinho. Beijo então, viu? Ó, Obrigada. Deus nos abençoe. marca aí no Instagram, eu vou ficar muito feliz de repostar. Deus te Amém. abençoe. Amém. Amém. Tchau, 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 tchau. pastora. Deus Beijo. abençoe. Beijo.